Então tô lá, meus amigos, peguei o balde dos 85 anos do Batman, que é um balde de pipoca, mas ao mesmo tempo é um colecionável, né? Então achei bacana, tá bonitinho, ele é grande, né? Dá o tamanho da minha cabeça, praticamente, né? Não é um balde barato. Algumas pessoas até me perguntaram, vale a pena ou não pelo preço que está sendo comercializado? Acho que vale se você é muito fã do Batman, se você gosta bastante disso, né? Se é uma coisa que não é muito sua praia, obviamente que não vai valer a pena. É um item colecionável, então fica a dica para quem é colecionador. Agora preciso incorporar isso aqui no cenário também, né? E ao mesmo tempo ligar, né? Vamos ligar aqui rapidinho. Bati até o microfone, ó. Tipo, ele ilumina bacana, hein? Já dá pra chamar o Batman. Vou começar a deixar aqui atrás, inclusive, no cenário. Ficou bacana. Só faltou um detalhe, na verdade. Agora sim, fica um bate-sinal pra chamar o Homem-Morcego nos vídeos do Batman, não é? Mas chega de falar do balde de pipoca, hoje nós vamos falar então sobre Pinguim. A série tem feito bastante sucesso aí, que a galera tem falado, inclusive o Rotten Tomatoes, né? O agregador de notas, sempre complicado, falou um pouquinho sobre o sucesso da série, envolvendo as séries da DC, inclusive. E ao mesmo tempo, nós temos o Matt Reeves falando um pouco sobre uma pergunta, hein? Corte das Corujas pode ser um grupo de vilões que aparecerá no seu filme? Ele respondeu essa pergunta. Obviamente que ele não vai falar diretamente, mas às vezes não tem como evitar algumas respostas, né? Mas enfim, você vai entender o que eu tô dizendo daqui a pouco. A série do Pinguim estreou na Max e na HBO. Vi muita gente comentando nas redes sociais, pelo menos na minha bolha, o pessoal curtiu pra caramba. Isso se traduziu através, por exemplo, do famoso agregador que é o Rotten Tomatoes. Nós já tínhamos visto a crítica elogiar bastante a série, chegou lá em altos índices no Tomatômetro, estava, por exemplo, com 93% de críticas positivas, quando a série estreou deu uma caída para 89%, que ainda assim é uma boa nota. E já do outro lado, o público que dá suas estrelinhas para a série, né, 5 estrelinhas se gosta bastante e assim vai indo, acabou também curtindo o trabalho, deu uma boa nota para a série. E para nossa surpresa, passado alguns dias envolvendo a estreia, nós tivemos um aumento dentro das críticas positivas envolvendo a série. Agora com 93 críticas postadas, nós temos então ela chegando a 94% de críticas positivas. Olha aí. Tem um ponto muito importante que geralmente quanto mais críticas vão entrando no site Rotten Tomatoes, a tendência é dar uma caidinha nas notas, né? Geralmente acontece isso, porque cada vez mais você vai vendo pessoas trazendo um pouco mais de opiniões críticas, obviamente, envolvendo o trabalho, e você vê algumas pessoas aparecendo com críticas negativas. Não gostei disso, aquilo, isso acontece bastante. No caso do Pinguim, deu uma baixada em algum momento e de repente, pá, subiu mais um pouco. Mais pessoas tiveram a oportunidade de assistir, mais pessoas estão curtindo o mesmo trabalho. E a crítica tem o detalhe que eles assistiram a série por completo, a maioria dos críticos, obviamente. Então já veio uma crítica da série por completo, isso é importante. Então é um detalhe legal a se destacar. E a partir então das críticas postadas, o Rotten Tomatoes chegou a fazer uma pequena matéria e ao mesmo tempo um ranking, elegendo então quais são as séries com o maior número de críticas positivas dentro da plataforma, séries envolvendo a DC, e aqui nós entramos tanto em série quanto animações. São basicamente, a série então do Oz-Cub ficou em 11º lugar, com os 94% aí de nota positiva. Uma bela posição, pois, conforme destaquei, nós estamos falando de várias produções da DC. São várias séries e, ao mesmo tempo, várias animações. Então, ficar em 11º é uma boa colocação. A série acaba ficando abaixo, por exemplo, da animação da Liga da Justiça, de Batman os Bravos e Destemidos, Batman Cruzado Encapuzado, Watchmen, a animação recente do Superman, inclusive de produções antigas, tal qual, por exemplo, Mulher Maravilha dos anos 70, Batman do Futuro, a série animada dos Lanternas está em 3º, veja só. Bem verdade, tem um detalhe importante nesse top, que é o seguinte, a série do Pinguim poderia ficar em posições mais altas desse ranking, só que o problema é que você tem séries, animações do passado, que elas não têm tantas críticas postadas no site, tal qual o Pinguim, tal qual essas produções aí como Batman Caped Crusader, etc. Você nota até algumas ausências que você se pergunta, pô, como é que essa animação não está aí? Tipo Batman The Animated Series. Poderia estar no ranking aí e ao mesmo tempo estaria em grandes posições, talvez em primeiro lugar, dependendo da coisa, mas por exemplo, essa animação, ela não tem nenhuma crítica postada no Rotten Tomatoes, não teve nenhum crítico que foi lá e postou, porque é uma animação dos anos 90, o Rotten Tomatoes é posterior a isso. Tem outras produções que a crítica especializada se deu o trabalho de assistir, como a Mulher Maravilha, a série dela, e acabou postando ali, mas você vai ver 14 críticas, 16 críticas, o Batman no Futuro tem isso. Se você fosse ver ali mais críticos falando sobre essa série, aí com certeza você veria a animação, por exemplo, cair um pouco a sua nota. Mas eu penso que, por exemplo, Batman The Animated Series, ele fica acima do Batman do Futuro, na minha crítica, né? Então você vê que tem alguns detalhes que não tem como levar assim tão a sério o top aqui. Mas de qualquer maneira, para essas produções mais recentes, que estão em evidência, com muitas críticas, é realmente notável eles estarem em grandes posições dentro desses rankings do Rotten Tomatoes. Aí fica a discussão também, né, se o Rotten Tomatoes é uma plataforma válida de avaliação. Eu vejo hoje em dia, por exemplo, quando eu entro lá
nas Smart TVs, ou mesmo nos streamings, colocando alguma nota de algum site. O Rotten Tomatoes vira e mexe aparece lá em classificações quando você está escolhendo um filme. Ou também tem a nota do IMDb. Eu diria que o IMDb é um pouco mais confiável na nota do que necessariamente a porcentagem positiva ou negativa do Rotten Tomatoes. Mas o Rotten é usado para dar a classificação. Eu não lembro se no passado algum site de venda de ingressos colocava também o agregador de notas do Rotten Tomatoes nos filmes para meio que vender o trabalho ou não. Eu acredito que no passado aconteceu alguma coisa nesse sentido, eu lembro isso de cabeça. No site do ingresso.com não tem. Mas será que não teve no passado? Enfim, posso estar me confundindo aqui. Mas de qualquer maneira, o Rotten é usado aí por alguns sites, por alguns lugares, para meio que oferecer o filme ou não, né, como positivo ou negativo, isso é um ponto importante. Agora passando para o outro lado do universo The Batman, Matt Reeves trouxe algumas declarações importantes recentemente, chega a comentar no Bate-Giro de Notícias do último domingo. Ele chegou a falar então para EW que ele terminou o roteiro do segundo filme do Batman. Entre uma entrevista e outra eu acho que ele estava digitando lá, terminando os trabalhos de escrita, deu uma aprumada, agora está finalizado. A parada. Show de bola, né? A intenção é começar as filmagens até o meio do ano que vem, eu acredito que deve começar antes, mas enfim, com o roteiro pronto você já consegue então começar a trazer elenco, né? Contratar os atores e atrizes que farão parte deste filme, até porque com certeza teremos personagens novos. E uma das especulações que foram geradas recentemente, eu ia comentar em vídeo próprio aqui também, é que, quem sabe, a gente pode ter a Corte das Corujas. Algumas palavras do Matt Reeves destacaram que a gente vai ver, então, o submundo crime cada vez mais se intensificando dentro dessa nova película do Homem-Morcego que veremos em breve, em 2026. E alguém, então, chegou a questionar diretamente o Matt Reeves se nós teremos a Corte das Corujas ou não. Esse questionamento acabou vindo do canal Showcha, onde o diretor Matt Reeves estava participando então de uma entrevista e eles questionaram, né, sobre a especulação envolvendo a Corte das Corujas. E o Reeves respondeu o seguinte: não podemos comentar sobre o filme porque estamos fazendo o filme, então você saberia sobre o que estamos fazendo no filme, então não vamos dizer isso ainda. E claro que como o Matt Reeves deu uma resposta que não é direta o suficiente, é sim ou não, então as pessoas começaram a falar, essa resposta tá meio estranha, né? Será que a gente pode ter a Corte das Corujas realmente? Será que é aquela escola James Gunn de responder? Porque conforme aqui eu já falei no passado, quando o James Gunn ele fala 2 palavras no máximo sobre um rumor, ele tá realmente trazendo a verdade, né? James Gunn, esse rumor é verdade? Não. Invenção, blá blá blá. Quando ele fala, não, vocês têm que assistir no filme pra descobrir, porque a graça é no filme, então não acreditem em nada que vocês estão vendo aí, mas assistam o filme, tá? A graça é essa, né? Aí você fala, James Gunn, você não engana ninguém, você acabou de nos responder que vai acontecer isso, show? Aí vocês perguntam, será que o Matt Reeves está seguindo a escola James Gunn de respostas sobre rumores, sobre especulações da verdade? Porque isso nem é rumor da Corte das Corujas estarem no filme do Batman, é uma especulação em cima do que o Matt Reeves falou. Então esse é um ponto importante. Na verdade ele deu uma enroladinha. Ele falou, olha, é bom vocês assistirem o filme, porque eu não posso falar sobre o filme, porque nós estamos fazendo o filme. Então você fica, não é só falar, tipo, não, às vezes mentir é bom, mas às vezes não pode mentir porque o pessoal fica chateado depois, né? Mas em qualquer tipo de produção, assim, da ficção, acho que trazer essa mentirinha, assim, só pro pessoal não ficar especulando tanto e ter a surpresa, ela pode ser bacana, acho que vale a pena. Quando você tenta esconder demais e ao mesmo tempo tenta ser honesto, fica um pouco evidente as coisas, né? Nesse caso eu diria que tem chance deles estarem construindo uma coisa maior envolvendo a corte, sim. Você já teve a Corujinha aparecendo na cartinha do Charada no primeiro filme, o Falcone falou lá antes de ir dessa pra melhor que existem forças maiores do que ele, sendo que o Falcone era o top dos tops da máfia, comandava toda a cidade, estava sendo prefeito, né? Então se o Falcone está falando isso, pô, tem chance realmente de ter toda essa elite aí do mal trazendo coisas piores para Gotham City. Se você parar para pensar, tem um ponto legal, porque se o Bruce Wayne ele pode se envolver muito mais em tentar ajudar o Gotham City com a sua riqueza, com a sua maneira de agir para a cidade, em algum momento ele vai ter que se deparar então com uma galera, uma elite sacana, que são a Corte das Corujas, se dando conta sobre essas forças maiores acima do Falcone, etc. Eu acho que esse pode ser o caminho. Então você trazer o Bruce para esse lado é importante para você trabalhar isso, se eventualmente for isso mesmo, né? Então no final das contas, dá para esperar a Corte aparecendo? Eu diria que a gente tem uma chance de aparecer. Tem uma chance de a gente ver realmente a Corte aparecer lá, porque faria sentido. Não seria a mesma Corte das Corujas que a gente conhece, seria uma coisa diferente, traria o que envolve a essência da corte, que é a elite sacana e assim por diante, fazendo mal para Gotham City por completo. Isso, sem sombra de dúvida, tem toda a cara que o Matt Reeves
poderia trazer para sua série. Isso é uma coisa que, olha, cabe facilmente nos trabalhos dele. E já que ele gostou de fazer a crítica social no primeiro filme, que tem bastante lá, ele poderia também trazer mais disso e continuar essa série dessa forma. Cabe muito, inclusive, no fundamentado dele, exceto a parte dos garras. Então é um prato cheio para ele trabalhar fortemente dentro do seu filme. Inclusive, talvez, se a gente for pegar os vilões do Batman, acho que a Corte das Cruzes é o que mais poderia se encaixar muito nessa visão do Matt Reeves que ele tem trabalhado, em vários pontos possíveis. Então eu não acharia absurdo a Corte aparecer. Não foi confirmado, não tem nem rumor, é especulação de fãs. Mas de qualquer maneira pode se encaixar, hein? Pelas palavras dele você fica meio que suspeitando, né? Matt, talvez, pode ser que você tenha entregado um pouquinho, ou não, enfim. Mas aquela coisa, ainda assim a Corte das Corujas tem uma parte que é um pouco mais fantasiosa que envolve os garras, os Talon. Que aí o Reeves ele vai modificar isso, vai colocar assassinos seriados aí, uma coisa nesse sentido, ou nem vai ter os garras. E vai ter gente reclamando, né? O garra não é isso, o garra é aquilo, descaracterizou a Corte das Corujas e não sei o quê. Não tenha dúvida que se eventualmente tiver a Corte e o Matt Reeves adaptado dessa forma, eu vou ter que fazer um novo vídeo para falar sobre Corte das Corujas descaracterizada. Aguarde e confira, isso vai acontecer, hein? Futuramente a gente vai estar discutindo esse tópico aqui fortemente, hein? Marque minhas palavras. Eu gostaria de ver a Corte sendo explorada pelo Matt Reeves. Eu acho que tem chance de dar certo isso aí. Mas quero saber de você. Acredita que o Reeves deu uma entregadinha? Ou né? Falou nada com nada. Não vamos ficar levando a sério esse negócio de Corte das Corujas. E mais, você acha que poderia aparecer no segundo filme ou seria uma coisa mais pra frente? Traga todos os seus comentários aqui embaixo, quero saber tudo de você. Aproveite e veja outros vídeos do canal. Já como mencionei o Bate-Giro algumas vezes, dá uma olhadinha então ali nas notícias sobre o universo do morcego que eu trouxe recentemente. Muita coisa dos 85 anos do Batman, teve também colecionáveis, teve os detalhes envolvendo Pinguim, Batman, parte 2. Veja lá as minhas considerações. E também citando o Pinguim, veja a minha resenha da série, ou pelo menos do primeiro episódio. Curti bastante, mas trouxe alguns detalhes que eu curti falar também neste vídeo. Então dá uma olhadinha também nas minhas considerações. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, meu muito obrigado por esta ajuda, por este financiamento. Seja membro você também. Não esqueça de curtir esse vídeo e ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E assim vou ficando por aqui.